Empresário, você foi expulso da sua empresa em razão de ter tido alguma briga ou desavença com os outros sócios, não sabe o que fazer, não sabe identificar se essa expulsão foi injusta ou não, não faz ideia de quais são os seus direitos nessa situação? Fica comigo nesse vídeo que eu tenho o objetivo de lhe auxiliar, trazer um pouco da dimensão jurídica desse fato jurídico, que é uma expulsão de um sócio de uma sociedade, e você vai poder identificar quais são os seus direitos nessa situação. E também você vai aprender o que você pode fazer, e também eu vou dar um passo a passo para que você possa identificar se a sua expulsão foi feita da forma correta ou não. Meu nome é Alfredo Negreiros, sou advogado e ajudo centenas de empresários pelo Brasil afora que foram expulsos de uma sociedade de forma injusta. Então a gente está aqui com o objetivo de buscar reparação desses direitos e também traçar um passo a passo onde você possa identificar se houve algum erro, algum equívoco na sua expulsão, e também você possa identificar quais são os seus direitos em uma situação como esta. Você pode se perguntar: Alfredo, como é uma expulsão realizada do jeito certo? Você tem que ter em mente que expulsar um sócio da sociedade não é um processo simples, até porque um sócio ele não é um funcionário para ser demitido. Então a lei prevê determinadas etapas que devem ser seguidas. Basicamente existem duas formas de você demitir um sócio da sociedade. Primeiro, por meio de um juiz. Você entra com processo judicial para demitir aquele sócio problemático da sua empresa. E segundo, é por meio de um processo administrativo dentro da própria empresa. Basicamente, isso se dá por meio de uma reunião onde você é convocado para essa reunião com antecedência e nessa reunião os sócios votam se vão lhe expulsar ou não. O caso mais comum de expulsão que chega aqui no meu escritório é a expulsão do sócio por meio do contrato social. Mas essa expulsão não pode ser feita de qualquer forma. Para você expulsar um sócio da empresa, primeiro, os sócios têm que ver se dentro do contrato social da empresa prevê alguma cláusula de expulsão do sócio por justa causa. E o que é considerado uma expulsão de um sócio por justa causa? É quando aquele sócio pratica uma falta grave. E não é qualquer coisa que a lei considera falta grave. E eu vou fazer uma observação. Você não pode demitir um sócio, expulsar um sócio de uma sociedade simplesmente porque você não gosta dele, porque você não vai com a cara dele, porque vocês não torcem para o mesmo time. A lei não prevê essa situação para você demitir um sócio, expulsar um sócio da sociedade. É preciso que esse sócio tenha cometido uma falta grave. Então, se esse sócio não cometeu uma falta grave, essa demissão, essa expulsão foi indevida. Então, a primeira hipótese legal que você deve observar para concretizar uma demissão por justa causa, uma expulsão de um sócio da sua empresa, é verificar se existe uma cláusula no contrato social prevendo essa expulsão quando é justificada por uma falta grave do sócio. E o que é considerado falta grave? Por exemplo, o sócio que desvia dinheiro da empresa, que usa o caixa da empresa em benefício próprio, criando uma concorrência da empresa e da sociedade a qual ele faz parte. Então veja que falta grave é um ato concreto que prejudica o bom andamento da empresa. Então a mera desavença entre sócios não gera o direito de parte da sociedade demitir aquele sócio ao qual ele não se dá bem. Então esse é um ponto muito importante a ser observado. E essa cláusula ela tem que existir antes do sócio ter praticado qualquer ato que tenha prejudicado a empresa. Não pode depois você criar essa cláusula, a sociedade ter criado essa cláusula apenas para prejudicar o sócio por um ato que ele cometeu anteriormente, sendo que a cláusula nem existia. Além da cláusula prevendo a expulsão daquele sócio por justa causa e o sócio tendo também que cometer falta grave, esse sócio ele tem que ter direito de defesa. Por isso, o Código Civil vai dizer que para expulsar esse sócio tem que haver uma votação em uma reunião. E essa reunião
ela tem que ter a presença do sócio que vai ser expulso. O sócio que vai ser expulso, ele tem que ser intimado dessa reunião, até para que ele tenha o direito de se defender dentro dessa reunião. Havendo o direito de defesa, havendo a notificação prévia para essa reunião, os sócios votam pela expulsão dele. E aqui vem um ponto fundamental para que essa expulsão seja legal. Para se expulsar um sócio pela via administrativa sem precisar do juiz, além desse sócio ter cometido falta grave, é preciso também que você tenha a maioria do capital social da empresa a favor da expulsão desse sócio. Então nós vemos aqui que essa expulsão administrativa sem precisar do juiz só serve para expulsar sócios minoritários. O que eu quero dizer com isso? Que se esse sócio problemático tiver sido um sócio majoritário, você não consegue expulsar ele sem precisar da ajuda de um juiz. Então, esses são alguns pontos que devem ser observados na expulsão de um sócio. Então, se você aí que está vendo esse vídeo, você é sócio majoritário da empresa, o restante dos seus sócios nunca vão conseguir lhe expulsar dessa empresa pela via administrativa. Eles vão precisar da via judicial, vão precisar entrar com ação contra você para lhe expulsar da sociedade. E em todos os casos, seja pela via administrativa, seja pela via judicial, é preciso que eles provem que você cometeu alguma falta grave. Se não cometeu falta grave, não há motivo nenhum para se concretizar a sua expulsão. E eu quero fazer apenas uma observação, que é naquelas sociedades onde só existem duas pessoas, onde você é sócio majoritário ou então você é dono da metade do capital. Nesses casos, por exemplo, onde a sociedade é apenas duas pessoas, a lei dispensa a reunião para debater aquela expulsão do sócio. Não é preciso fazer a reunião, mas a sociedade, quando passa de 2 sócios, tem que ter uma reunião prévia, notificando aquele sócio problemático para que ele tenha o direito de se defender. E pela via administrativa, você só consegue expulsar sócio minoritário. Quando o sócio é majoritário, você não consegue expulsar ele apenas com a cláusula no contrato social prevendo a expulsão por justa causa daquele sócio problemático. Aí agora você pode me perguntar, Alfredo, como é que eu sei que a minha demissão foi injusta? Para você observar se sua demissão foi injusta, é só observar se alguma dessas etapas que eu falei, alguma dessas coisas que eu falei faltou ou foi mal feita no seu processo de expulsão. É muito simples. Por exemplo, você foi expulso da sociedade. O contrato social tinha a cláusula prevendo a expulsão por justa causa do sócio mediante falta grave. Se o contrato social não tinha essa cláusula, você foi expulso de forma injusta. Você foi notificado da reunião com antecedência, teve o direito de se defender? Se você não teve o direito de se defender, se não teve a reunião, então você também pode observar que aí houve uma falta, uma nulidade no seu processo de expulsão. Outra coisa, você foi expulso pela maioria do capital social da empresa. Para se concretizar uma expulsão sem precisar do juiz, como eu falei anteriormente, é preciso que a maioria do capital social vote contra você, ou seja, vote a favor da sua expulsão. Se não foi votado pela maioria do capital social da sua empresa, então essa demissão, essa expulsão foi injusta. Agora você pode me perguntar, Alfredo, o que é que eu devo fazer verificando que minha expulsão da empresa foi injusta? Quais são os meus direitos? Se você buscar um advogado, e a gente faz muito isso aqui dentro do escritório, o que mais a gente faz é defender os direitos de sócios que foram expulsos de suas respectivas sociedades de forma injusta. E o que a gente faz? A gente entra com um processo na justiça para pedir ao juiz uma anulação dessa expulsão desse sócio de forma injusta. Com essa anulação, a gente consegue colocar o nome do sócio de volta ao contrato social. Após a demissão, a expulsão injusta desse sócio, a gente pede ao juiz que restabeleça o nome dele no contrato social. E não só isso, a gente pede ao juiz também uma indenização em razão da expulsão injusta desse sócio. Que indenização seria essa? Presume-se que se um sócio ele foi expulso de uma sociedade
de forma indevida e de forma injusta, o período que ele passou afastado dessa sociedade lhe causou um prejuízo financeiro. Então, o que a gente faz? A gente faz um cálculo, uma projeção desse prejuízo financeiro e pede que o juiz determine uma indenização, onde a sociedade terá que pagar essa indenização ao sócio expulso de forma irresponsável. Então, a gente concretiza aqui tanto o direito desse sócio retornar para a empresa, como também a gente restabelece o direito dele ser indenizado pelo prejuízo que ele sofreu em razão dessa expulsão injusta. Outra dúvida que você pode ter, e é muito comum de quem está sendo expulso de uma sociedade, é a pergunta: Alfredo, como é que minha cota deve ser paga? Eu digo o seguinte: seja a sua expulsão justa ou injusta, fato é que você deve ser indenizado pela sua cota correspondente no capital social da empresa. Só que muitas pessoas acham, sócios desavisados acham, que o valor correspondente à cota da sociedade do sócio expulso é aquele valor velho e desatualizado que fica ali no contrato social. E eu digo que não. Quando você vai expulsar um sócio da empresa, você tem que estar preparado para indenizá-lo, porque o que de fato o sócio expulso deve receber é o valor real correspondente à sua cota no capital social. O que eu quero dizer é que quando você vai expulsar um sócio, você tira uma fotografia financeira da empresa para identificar de fato quanto é que ela vale. Então você faz um balanço patrimonial especial, identificando quanto de fato vale a empresa, quanto de fato ela fatura, quanto de fato ela tem para receber de crédito, quanto ela tem de estoque. Então é um balanço patrimonial especial, onde vai se calcular não o valor da cota que está lá no contrato social, mas o valor real da empresa no ato da expulsão do sócio. Então não ache que você, sendo expulso da empresa, você tem que receber aquele valor desatualizado e irrisório que está lá no contrato social. Você deve receber o valor real correspondente à sua cota, quanto de fato a empresa vale. Por isso que se faz um balanço patrimonial real para a gente saber quanto está valendo a sua cota, se levado em consideração o valor real dos bens e direitos que a empresa tem para receber. Então é assim que de fato você pode chegar a um valor que corresponde àquele valor que você deve de fato receber, correspondente à sua cota dentro da empresa. Agora, por fim, só recapitulando, tenha em mente que existem dois processos por meio de onde você pode ser expulso da sua empresa. É um processo administrativo, mediante previsão de uma cláusula dentro do contrato social, prevendo a expulsão do sócio quando ele comete falta grave, mas essa hipótese só serve para expulsar sócios minoritários. Se o sócio é majoritário, os demais sócios vão precisar entrar com ação judicial contra você na justiça. Mas, mesmo assim, eles também têm que provar que você cometeu alguma falta grave. E não só isso, ainda que você seja expulso de forma justa ou injusta, você deve receber uma indenização real correspondente ao patrimônio de fato da empresa. Você não pode ser indenizado apenas por um valor irrisório que está ali no contrato social completamente desatualizado e não corresponde em nada à realidade de quanto de fato vale a empresa. Eu espero com esse vídeo ter lhe auxiliado e lhe ajudado, trazendo informações relevantes. Se ficou alguma dúvida, eu me coloco inteiramente à sua disposição. Vou deixar links de contatos aqui embaixo para que você entre em contato comigo ou com minha equipe. Espero que esse vídeo tenha sido relevante. Compartilhe com algum amigo se você acha que as informações aqui são valiosas e pode ajudar alguém. Um forte abraço e até a próxima.